Bom dia, graça e paz. Meu nome é Gislaine. Vamos falar mais da palavra? No último vídeo eu falei sobre a entrada do pecado no mundo e como afetou isso a relação que o homem tinha com Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o pecado e como afeta a nossa visão. Então, depois ali da queda, os sentidos do ser humano foram afetados, foram distorcidos, porque ele foi despojado da glória de Deus. E o resultado disso foi querer viver uma vida independente de Deus, não se interessar pelas coisas de Deus, pois ele começou a buscar aquilo que ele achava bom, segundo o seu senso de justiça, e não a partir do que Deus fala em sua palavra, segundo a justiça de Deus, esquecendo que o seu senso de justiça também foi afetado pela queda. Então eu quero dar um texto que se encontra em Lucas 15, de 11 a 20, que fala sobre a parábola do filho pródigo. E essa parábola diz que tinha um homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E diz que poucos dias depois esse filho pegou toda a sua herança e ele saiu para viver longe da casa do pai. E ali numa terra distante, ele começou a viver irresponsavelmente e gastou toda a sua herança. E depois disso, diz que veio uma fome na terra e ele saiu à procura de emprego. E diz que em um dos campos, um homem ofereceu o serviço para cuidar de porcos. E diz que naquele momento, ele vendo os porcos comer aquelas bolotas, diz que ele sentiu vontade de comer. E naquele momento, naquela necessidade, diz que a escritura fala ali, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, o que esse texto aqui mostra é que o pai, ele continua no mesmo lugar, ele não saiu daquele lugar. Quem saiu da posição de filho foi o filho. Quem saiu da casa foi o filho. O pai, ele está no mesmo lugar. O pai não deixa de amar, ele continua amando. Assim é Deus. Deus continua amando o ser humano. A escritura diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus continua no mesmo lugar, mas o Filho, o ser humano, ele saiu do lugar de comunhão com Deus. E lembra que eu falei que os sentidos foram afetados? Esse moço, quando ele estava na casa do pai, ele não tinha aquele olhar que a casa do pai era boa, que tinha abundância. A única coisa que ele pensava é, eu preciso viver a minha vida, eu preciso conhecer o mundo. E foi isso que ele fez. Ele pegou a sua herança e ele foi viver. Mas quando ele estava lá naquele momento, passando fome, as escrituras falam que ele caiu em si. E ele começou a lembrar da casa do pai. Que ele nunca teve falta na casa do pai. E ele fala, na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui estou perecendo.
E aqui ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O pai continua no mesmo lugar. Mas esse filho aqui, ele precisou, entendeu? Ter os seus sentidos mudado. E ele começou a ver: a casa do pai é boa. E ele volta. E as escrituras aqui falam que quando ele volta, diz que o pai de longe já começou a correr ao encontro dele. E lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Esse pai, ele não falou: você perdeu o seu direito de herança, você fez isso, fez aquilo, você não tem mais direito. Não. Sabe por que que o pai não fez isso? Porque a prova, a demonstração de arrependimento que esse rapaz, que esse moço teve, foi o fato de ele desistir de viver a sua vida como ele pensava e voltar ao governo do pai. Por isso que o pai não repreendeu, o pai não disse, não, mas o pai restaurou a dignidade que ele tinha perdido, restaurou a posição na casa que ele tinha perdido. Arrependimento, o caminho de volta é de arrependimento, é de olhar para si mesmo e perceber que está em rebeldia contra o propósito estabelecido, o propósito que Deus colocou para o ser humano viver. Esse é o pecado, é a desobediência, é não viver esse propósito, é viver longe da casa do Pai. E o sinal que o pecado tem essa força de distorcer, é só a gente dar uma olhada de quantas pessoas têm uma visão distorcida de Deus. E ele está longe do caminho de Deus. E a prova que houve o arrependimento aqui é deixar o seu próprio caminho. Então não há palavra, não há uma ação maior que podemos demonstrar, que demonstra arrependimento, a não ser a de voltar-se para Deus. Mas precisa olhar para si mesmo e olhar para Deus e falar: não, a casa do Pai é melhor daquilo que eu estou vivendo, eu estou mendigando. Estou mendigando atenção. Eu estou procurando no homem, eu estou procurando na riqueza, no amigo, aquilo que só Deus pode me dar. Deus tem o melhor para os seus filhos, mas Deus não força. Assim como esse pai, ele deu a herança e o filho foi viver sua vida. Assim muitos estão vivendo. Mas há todos que caem em si e falam: não, eu irei para a casa do meu pai, da onde eu nunca devia ter saído. Para esse, o pai está de braços abertos para recebê-lo, para restaurar sua dignidade, para restaurar o seu lugar na mesa, seu lugar de filho, e para viver uma plenitude, uma vida com Deus, que é a vida que Deus preparou desde o início. Então, não é o muito fazer, não é o muito falar, mas o arrependimento ele se mostra na forma que você escolhe, o que você deixa de viver a sua vida, e você procura entender qual é a vontade de Deus, qual é o caminho de Deus. Se não há essa consciência ainda você não chegou num lugar ainda de arrependimento ou de uma consciência que esse moço teve. E que você não precisa chegar a perder tudo, a um lugar onde você se sente impotente, onde você foi traído, que você não precisa chegar ao extremo para você reconhecer que em si mesmo você não consegue se sustentar, você não dá conta. Nós não damos conta, nós precisamos de Deus. Deus é o nosso Senhor, e para isso Ele enviou Jesus, o nosso Salvador. Então essa palavra que eu queria deixar
ao coração de cada um e que Deus venha ministrar, né? Muito mais, em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém.